Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso curso. Hoje a nossa aula é sobre o valor do dinheiro no tempo e vamos fazer nessa aula uma introdução à matemática financeira. O primeiro conceito que a gente precisa ter em mente quando a gente discute matemática financeira é o conceito de que o dinheiro hoje não tem o mesmo valor que o dinheiro daqui a uma data futura. Isso significa que se eu tenho R$ 1.000 hoje, daqui a um ano, R$ 1.000 tem um outro valor. Ora, a expectativa que nós temos é de que o valor que se espera que o dinheiro tenha numa data futura seja maior do que o valor que se tem numa data presente. Porque, afinal de contas, quando você opta em postergar um consumo na data de hoje, você imagina que no futuro você pretende consumir os mesmos bens e, eventualmente, ter à sua disposição um conjunto adicional de dinheiro, porque você abriu mão do consumo presente para ter o dinheiro lá mais à frente. Essa diferença de valor entre a data presente e a data futura do dinheiro, ela tem uma origem associada a uma taxa. Normalmente, nós dizemos que essa é uma taxa, o custo do dinheiro. Esse custo do dinheiro é a taxa de juros. Então, nesse exemplo, se eu tivesse R$ 1.000 hoje e decidisse aplicar a uma taxa de 8% para receber esse dinheiro mais à frente, daqui a um ano, por exemplo, então, se a minha taxa fosse de 8% ao ano, o que eu esperaria receber? Eu esperaria receber, mais à frente, 1.000 vezes 0,08 de juros. Juros a receber em data futura, que seria de R$ 80. Então veja, se eu abro mão do consumo hoje e aplico esse dinheiro, lá na frente eu vou ter o principal, que é o valor aplicado, o valor que eu estou aplicando hoje, no momento, no presente, mais a remuneração por eu estar postergando o consumo, que nesse exemplo seria de R$ 80, e ao todo nós teríamos 1.080 para receber em data futura. Então, nesse caso, nós diríamos que a essa taxa, a esse custo do dinheiro, o valor futuro de 1.080 equivale a um valor presente de R$ 1.000. Nós aqui, no nosso curso, só vamos trabalhar com juros compostos. Então, significa que se você aplicar seu dinheiro por vários períodos de tempo, a taxa de juros vai incidindo sobre o valor acumulado do dinheiro no tempo. Por conta disso, nós usamos essa expressão para definir a relação entre o valor futuro e o valor presente. Então, VF é o valor
do dinheiro em data futura, VP é o valor presente do dinheiro, N o número de períodos, às vezes a gente também utiliza T aqui como representando tempo, e é a taxa de juros definida por período. Então, se eu tenho o período em anos, N número de anos, e vai ser uma taxa anual. Se N for um número de períodos em meses, e a taxa de juros deve ser uma taxa de juros mensal. Então tem que ter uma compatibilidade entre N e a taxa de juros aplicada. O que essa expressão está dizendo? Está me dizendo o seguinte, que o valor futuro é o valor presente, no nosso exemplo anterior era 1.000, que multiplica 1 mais I, a nossa taxa no exemplo anterior era de 8%, elevado a N. O número de períodos, no nosso caso anterior, era igual a 1. Vamos aqui para um exemplo. Imagine que você toma R$1.000 emprestado a uma taxa de juros de 1% ao mês e que você pretende pagar em 10 meses com capitalização composta. Então, o juro incide sobre juro quando a gente trata de capitalização composta. Qual o valor a ser pago? Eu vou aplicar a expressão que nós vimos no slide anterior, onde VP é 1.000, a nossa taxa é 1% ao mês e o nosso número de períodos é de 10 meses. Então, aplicando essa expressão, veja que o efeito dos juros sobre juros aplicado aqui nesse trecho da expressão, isso é o que acontece com a nossa capitalização composta, e ao final de 10 meses você deve R$ 1.104,62. A gente pode ver como isso funciona aqui no Excel. Você tem R$1.000 de valor presente, 1% de taxa ao mês e 10 períodos. O que eu quero? Aplicar essa expressão. Então, o que nós temos? 1.000 multiplicado por, abre parênteses, 1 mais a nossa taxa de juros elevada a 10 períodos. E aí nós temos o nosso R$ 1.104,62. Bom, eu posso trabalhar essa expressão invertendo o problema. É a mesma expressão, só que agora o que eu quero, eu estou calculando o valor presente. Tá? Meu objetivo é, dado o valor futuro, dada uma taxa de desconto e um número de períodos, eu vou fazer o inverso. Ao invés de calcular o valor futuro, eu vou calcular o valor presente, porque o valor futuro é dado. Então essa é uma outra maneira muito comum de você buscar a solução de problemas em matemática financeira, buscando sempre colocar os valores em termos de valor presente, que inclusive é o que nós vamos fazer quando estivermos avaliando projetos, por exemplo. Bom, ocorre que nem sempre, né, a gente vai ter os dados todos de juros e número de períodos, e a gente tem sempre que estar atento, eu já disse isso no slide anterior, a sua taxa, se ela é expressa anual, seu número de períodos vai estar em anos. Se a sua taxa for expressa em meses, o seu número de períodos deve ser mensal. Caso você não tenha as taxas e o número de período normalizado na mesma base, você precisa fazer o trabalho de encontrar qual que é a taxa equivalente. Então, vamos supor
aqui nesse exemplo que a taxa que você tem em mãos é a sua taxa anual. Mas seu número de períodos está em meses. Você gostaria de saber, então, qual é a taxa mensal equivalente. Qual é a taxa de juros mensal equivalente a uma taxa que é dada em anos? Eu podia perguntar também qual é a taxa trimestral ou qual é a taxa diária. Então, a depender do número de períodos, eu vou aplicar aqui a expressão para poder encontrar a taxa equivalente. Então, eu poderia reescrever também, se for o contrário, né? Se você tiver dado para você a taxa no número de períodos e você quiser encontrar a taxa anual, tá? Você poderia escrever aqui da seguinte forma, né? I ao ano seria igual a 1 mais I elevado a N. Menos 1. Bom, vamos para um exemplo. Considere que a taxa de juros é de 12,5% ao ano e considere que nós estamos trabalhando com juros compostos. Qual seria a taxa equivalente semestral? Ora, eu vou aplicar a expressão que vimos há pouco, onde I é a nossa taxa e o número de períodos são 2 semestres. Então, olha aqui, ó, 2 semestres. A gente aplicando a expressão que vimos há pouco, nós temos então a taxa equivalente a 12,5% ao ano. A taxa equivalente ao semestre é de 6,07%. Então, como é que a gente vê isso aqui no Excel? E eu tenho, essa é a minha taxa anual, 1 mais a minha taxa ao ano, elevado, o símbolo de elevado aqui do Excel, a 1 sobre o número de períodos, fecha parênteses, menos 1. Então, com isso, nós temos a taxa equivalente semestral a uma taxa de 12,5% ao ano. Se a gente quiser voltar, né, se a pergunta fosse qual é a taxa anual equivalente a essa taxa semestral, eu aplicaria aquela expressão que eu acabei colocando no slide, a caneta, né? Eu teria 1 mais essa taxa, elevado agora a 2, e não a 1 sobre 2, porque eu estou voltando para aquela taxa anterior, menos 1, ó. O que eu vou encontrar? Os 12,5% anterior. Bom, dito isso, aqui é só uma revisão de matemática financeira. Vimos o conceito de valor presente, o conceito de valor futuro, a noção de que existe um custo associado ao dinheiro, que é definido pela taxa de juros, e vimos também a taxa de juros equivalente. O que nós vamos ver agora é o seguinte, duas expressões que vão ser úteis para a gente ao longo do curso. A expressão de uma anuidade, que significa que você tem um fluxo de caixa constante em um período determinado de tempo. E você, então, consegue descobrir qual é o valor presente equivalente à anuidade, aplicando a expressão que é aqui colocada. Eu não sou obrigado a usar essa expressão para chegar nesse número. Vocês vão ver, eu podia ir por um outro caminho. Uns vão achar mais ou menos trabalhoso.
o caminho que a gente vai, alternativo que a gente vai ver aqui agora. Vamos calcular então qual que é o valor presente de uma anuidade. Primeiro, o que é a anuidade? Aqui, ó, eu tenho um fluxo constante de dinheiro ao longo do tempo. O número de unidades de tempo é definido, eu conheço, são 4 unidades de tempo, tá? É o nosso T que aparece aqui em cima. E a taxa de juros também é dada, 10%. Então, aplicando a expressão acima, igual a C, que multiplica, abre parênteses, 1 dividido pela taxa, menos 1 dividido pela taxa. Para ficar mais fácil de entender, vou colocar abre parênteses pela taxa, que multiplica, abre um novo parênteses, 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado ao número de unidades de tempo. E agora, finalmente, nós fechamos um parênteses, fechamos outro parênteses, e aí temos o valor presente dessa anuidade. Significa que receber R$1.000 em 4 parcelas, a taxa de 10%, tá? Então aqui está anual, né? Os dados estão anuais, equivale a R$3.169,87. Eu disse para vocês que eu posso aplicar essa expressão, ou eu poderia aqui, ó, descontar cada um desses fluxos. Fluxo descontado. Como é que eu descontaria? Ora, eu vou trazer cada um desses fluxos para valor presente. Como que eu faço? Igual, aqui no Excel, o valor do futuro, né? Se esse 1.000 está há um ano à frente, dividido por, abre parênteses, 1 mais a taxa, eu vou fixar a taxa, elevado ao número de períodos. Eu tenho um período. Então, quando eu clicar aqui em Enter, o que eu tenho? Que R$1.000 para serem recebidos daqui a um ano, a essa taxa de desconto, a esse custo do dinheiro, equivale a R$909,09. Se eu copiar essa expressão para as linhas abaixo, eu tenho que R$1.000 em 2 anos equivale a R$826,45. R$1.000 em 3 anos, R$751,31. E, finalmente, 4 anos, R$1.000 equivale hoje a R$683,01 a esse custo do dinheiro. Se eu somar, então, os 4 fluxos, eu tenho o valor presente de todos os fluxos, que é R$3.169, que é o mesmo valor que nós encontramos aqui aplicando a expressão de uma anuidade. Então nós temos essa possibilidade de cálculo e essa possibilidade de cálculo. E evidentemente a anuidade, essa expressão que nós estamos vendo aqui da anuidade, ela pressupõe que o fluxo é homogêneo ao longo do tempo. Então, se eu tivesse um fluxo de dinheiro diferente ao longo do tempo, eu não poderia usar mais a expressão da anuidade, eu teria que usar essa maneira de cálculo aqui, certo? Bom, visto aí o conceito de anuidade, vamos agora para o conceito de perpetuidade. Uma perpetuidade, ela difere da anuidade porque o fluxo de recebimento do dinheiro ele é
infinito. Eu estarei sempre recebendo esse dinheiro de maneira infinita. E aí, o valor presente de uma anuidade, se eu tivesse t tendendo para infinito, converge para essa expressão. Ele vai convergir para essa expressão. É só você olhar para cá, que se você colocar t igual a infinito, o denominador aqui passa a ser um número muito grande e esse termo tende a zero. Esse termo vai tender a zero. Esse termo tendendo a zero, o que vai sobrar é só 1 sobre i multiplicado por c, que é o valor da anuidade, da perpetuidade. Então aqui nós temos a expressão de uma perpetuidade. Vamos voltar aqui para o Excel. Aqui tem um exemplo de um fluxo, certo? Mensal. Um fluxo mensal aplicado por 30 anos. Então eu vou avaliar se eu posso considerar isso como uma perpetuidade. Então, veja bem, é claro, poderia estender mais anos ali. Eu fiz apenas 30 anos, a perpetuidade só vai se igualar ao valor real se a quantidade de tempo for para infinito. Como eu não vou conseguir simular infinito aqui, eu trunquei o tempo em 30 anos. Então, 30 vezes 12, eu trunquei em 360 observações mensais. O que eu vou fazer? Calcular o valor de uma perpetuidade. Ora, eu tenho 1.000 ao mês, só que eu tenho uma taxa ao ano. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é converter essa taxa, que é anual, para uma taxa mensal. Como é que converte? Nós já vimos. 1 mais a nossa taxa anual, elevado a, abre parênteses, 1 dividido por 12, menos 1. Então, a gente vê aí que uma taxa de 15% ao ano representa essa taxa aqui ao mês. Tá? Uma taxa de 15% ao ano representa uma taxa de 1,17% ao mês. Bom, qual seria então o valor da anuidade, da perpetuidade? Seria de 1.000 dividido pela taxa mensal. Por quê? Porque os pagamentos são mensais, então a taxa tem que ser mensal também. E aí eu tenho que a perpetuidade, se fosse até infinito, ela valeria R$ 85.361,25 se fosse até o infinito. Olha, como eu já disse, eu não fiz isso aqui. Então, se eu descontasse cada um dos valores, se eu pegasse aqui o valor do fluxo e dividisse por 1 mais a nossa taxa elevado ao tempo, e se a gente fixa aqui a taxa, com clique duplo, nós já copiamos tudo e vamos ver agora quanto é que representa a soma, o valor presente somado de todos os fluxos. Soma de todos os valores. Não vai bater exatamente com o valor que nós temos aqui, mas vai chegar perto. E evidentemente, se eu tivesse infinitos fluxos aqui, eu encontraria o número que está aqui, ó. Então, aqui eu tenho o valor com t igual a infinito, ou seja, uma perpetuidade. Perpetuidade. Aqui, o que nós calculamos foi o equivalente a o equivalente a uma anuidade. A gente podia usar aquela expressão da anuidade e chegaríamos aqui nesse mesmo número que está aqui. Então, vocês veem que é diferente, por quê? Porque eu estou truncando aqui com 30 anos de observação. É muito comum se utilizar a expressão da perpetuidade para valorar ativos,
e assumir, né, por exemplo, que você tem uma firma que vai existir perpetuamente e ela vai pagar dividendos de maneira perpétua. Então, um mecanismo de valorar uma empresa é, de maneira simplificada, aplicar a expressão de uma perpetuidade, e alguns modelos fazem algumas correções na taxa. Na verdade, pressupondo, por exemplo, que você vai ter pagamento de dividendo e que os dividendos são crescentes. Então, tem modelo que faz algumas correções. Mas o nosso objetivo aqui a gente quer apenas entender a aplicação da expressão. No momento oportuno, a gente vai ver onde aplicar essa expressão, por exemplo, valorando empresas, analisando projetos. Bom, visto isso, vamos aqui só para alguns exemplos adicionais, só para garantir que os conceitos eles foram fixados. Então, por quanto deve-se comprar um título que vence daqui a 8 meses com valor nominal de 1.000, ou seja, lá na frente ele vai pagar 1.000, o valor nominal do título, se a taxa de juros compostos correntes for de 1% ao mês. Então, a gente simplesmente, os dados são apresentados, você tem o valor futuro do título, você tem a taxa de 1% ao mês, e você tem a quantidade de meses. Ele vence daqui a 8 meses. Então, quanto é que ele vale hoje a essa taxa de juros ao mês? Simplesmente a gente usa a expressão do valor presente. O valor presente é valor futuro dividido por 1 mais i elevado a n. Então, o que a gente vai encontrar é 1.000 dividido por 1,01 elevado a 8. O que diz o seguinte para a gente: como é que eu interpreto esse título? Por exemplo, pode ser um título do Tesouro Direto pré-fixado que está para vencer daqui a 8 meses. Ele estaria sendo negociado a R$ 923,48. Um outro problema, suponha que você tem dois títulos, um que vence daqui a 1 ano com valor nominal de 1.200 e outro que vence daqui a 4 meses com valor de 1.100. Sabendo-se que a taxa corrente de mercado é de 1% ao mês, qual o título que tem o maior valor presente? É só a gente aplicar para os dois títulos a mesma expressão que nós estamos vendo e trabalhando aqui. 1.200 dividido, 1.200 é o valor nominal do primeiro papel, 1.200 dividido por 1 mais o custo do dinheiro, que é o objeto da nossa discussão, elevado, esse aqui vence em 12 meses. Então, 1 ano, 12 meses. O objetivo desse exercício é vocês trabalharem aqui com a taxa e observar o número de períodos. Então, o valor presente do primeiro título é de R$ 1.064,94. Já o segundo título, ele vence em 4 meses. Eu estou descontando, nesse caso, a mesma taxa, assumindo que a taxa, a curva de juros, né, ela está horizontal. Mesma taxa que eu estou cobrando para um título de 4 é a mesma taxa que eu estou cobrando para um título de 12 meses. Então, assumindo a mesma taxa de desconto, a correção do tempo vai ser dada aqui apenas no expoente da nossa expressão que a gente vem trabalhando, 4 meses. E a gente vê o seguinte, que esse título B tem um valor nominal de 1.100, vai vencer daqui a 4 meses, o valor dele presente é de R$ 1.057,08, sendo o valor presente do título A maior do que o valor presente do título B. Mais um exemplo: investir R$ 1.000 a 0,9864% a mês ou a 12,5% ao ano, por um período de 1 ano. São investimentos equivalentes? Ora, um jeito simples era simplesmente a gente aplicar, né, aquela expressão de taxa equivalente e verificar se as taxas são ou não equivalentes. Uma outra forma é eu pegar, e que na verdade é a mesma coisa, né,
eu pegar o mesmo montante de recursos, apliquei a 12,5%, olha, um período apenas, por quê? Porque a taxa é o ano, e o nosso valor futuro, 1.125. Se eu aplicar os R$1.000, a outra taxa que é dada, só que agora 12 meses, perceba que a gente mudou, ó, de um ano para 12 meses, por quê? Porque é a taxa que eu tinha que era anual e a taxa que eu tenho aqui é mensal. E eu chego nos mesmos 1.125. Portanto, a gente diz que as taxas são equivalentes. Bom, com isso a gente fez a nossa revisão rápida de matemática financeira e ela vai ser bastante útil para a gente no transcorrer do nosso curso. Um abraço a todos.